Fala pessoal, muito bom dia para você que está ligado aqui na programação da BMC News. Seja muito bem-vindo agora ao Pre-Market, com as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo nesta sexta-feira, 4 de novembro. Bom, a maioria dos mercados asiáticos fechou em alta, mesmo a direção de operação das bolsas da Europa e índices futuros dos Estados Unidos nesta sexta-feira, à espera exatamente da publicação de dados do mercado de trabalho americano, o payroll, para obter mais pistas sobre a saúde da economia e também a provável trajetória da política monetária. O consenso com a média das projeções do mercado aponta para a criação de 220 mil vagas de trabalho em outubro, 43 mil a menos do que em setembro. A expectativa é que a taxa de desemprego aumente para 3,6%. A média dos salários deve continuar subindo em ritmo de 0,3% ao ano, acumulando aí o ajuste anual de 4,7%. Daqui a pouco eu trago os números do mercado atualizado. Bom, a gente já traz então o Guga Almeida, o CEO da Trading Insights, ao vivo aqui no Pre-Market. Oi, Guga, seja bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vocês me escutam bem? Porque sumiu o Daniel aqui da minha tela. Ah, não, mas eu tô aqui, Alô? eu tô aqui. eu tô aqui. Ou só aparecendo eu ou só aparecendo tu. Ah, agora sim. Agora engatou. O pessoal tava escorregando a marcha lá na turma lá. Ô, Guga, vamos começar falando de ontem, né, que o Ibovespa operou entre altas e baixas, levado aí aos ganhos pelas ações de varejistas, como Magazine Luiza, entre os destaques de alta, assim como B3 e Petrobras ofereciam aí um relevante suporte. Entretanto, aí o principal índice da B3 acabou perdendo fôlego já na reta final do pregão, e fechou no vermelho junto com as bolsas norte-americanas. Qual que é a sua avaliação em relação ao mercado de ontem? Bom, começando por ontem, então, né? Acho que ontem a gente vinha de um feriado, né? Um feriado onde nos Estados Unidos a gente começou, né? A gente teve uma quarta-feira, né? De correção forte, intensa, em função da decisão do Fed, em função do posicionamento, né, do Jerome Powell em relação à economia norte-americana, né? Entendemos que hoje a gente tem o payroll, né? Então uma expectativa, uma sequência sobre essa expectativa em relação à economia americana, mas, né, a gente teve aí um movimento que, mais uma vez, a gente percebeu os investidores indo a compras. Tá? A gente percebe que os investidores estrangeiros estão tomando o Brasil. Tá? E aí interessante, né, Daniel, é que é difícil de falar de ontem sem falar sobre tudo que a gente tem para falar sobre hoje, né? Sem falar sobre o que está, né, sobre China, sem falar sobre, enfim, né, todo esse comportamento que a gente está vendo em relação ao mundo. Tá? Porque, querendo ou não, ontem, né, a gente viu um movimento, quando a gente olha para o nosso Ibovespa, deixa eu até puxar o meu gráfico aqui e compartilhar a tela com vocês, para que a gente possa pensar juntos. Tá? Deixa eu puxar aqui minha tela aqui, vou abrir o Ibovespa. Aprendi depois de ontem, Daniel, a puxar o ativo já de arrancada, para não ficar falando de um ativo e mostrando o outro. Tá? Mas quando a gente olha aqui para o nosso Ibovespa, tá? Olhando aqui para um gráfico de 15 minutos, né? O que a gente percebe? Tá? A gente percebe que tem uma abertura que traz o ajuste, tá? Traz aquele ajuste, né? Uma abertura de forte queda, que traz aquele ajuste do dia do feriado. Depois a gente tem um dia que o mercado ele se mostra positivo, né? Ele passa comprando, ele não continua um processo de correção. Pelo contrário, a gente percebe aqui todo um dia, eu estou aqui na minha tela, né, tá todo o movimento de ontem, a gente percebe que o mercado vinha comprando, as correções elas eram bem lateralizadas, olha como se comportava, né, cada barrinha dessa aqui tem 15 minutos de duração, olha como o mercado se comportava quando ele estava querendo fazer ajuste, correções, né, os movimentos muito espremidos, né, então mais uma vez mostra um tom positivo, um tom de compra, né, o que trazia um tom mais negativo ontem
né, era muito todo esse movimento que se falava aí em relação, né, aos dividendos bilionários da Petrobras, esse ataque, né, em relação à distribuição dos dividendos da Petrobras. Então, isso foi algo que trouxe um tom negativo, trouxe um certo peso, né, uma certa apreensão, né, muda um pouco o sentimento do mercado e gera mais barulho. Né? Então, olhando assim por esse ângulo, poxa, ontem foi um dia que o mercado foi às compras. Hoje, Daniel, eu já começo a ficar um pouco mais cauteloso, principalmente após o payroll. Né? Eu acho que ali naquele, se a gente for olhar, né, para o ADP que se teve na quarta-feira, a expectativa que eu consigo ter assim, após o payroll, né, é de mais um evento de correção, mesmo que se espere, né, um payroll mais fraco em relação ao mês passado, né, eu ainda sinto que continuamos com aquele tom, né, o mercado vai continuar com aquele tom de elevação de juros nos Estados Unidos, né, e toda essa expectativa em relação a isso. Vamos ver como é que as notícias em relação à China, né, que tivemos nessa madrugada, querendo ou não, as commodities estão subindo, né, bem, estão subindo forte, né, e também, assim, querendo ou não, a gente vem esquecendo, né, de todas as questões nessas últimas semanas, né, toda a questão de conflito de Ucrânia e Rússia cada vez vem perdendo mais, né, destaque na mídia. Então, vamos ter essa reta final de ano num tom diferente do que aconteceu ao longo desse ano de 2022. Boa, Guga. Daqui a pouco eu volto contigo aí. Enquanto isso, vou dar aqui um giro dos mercados, porque os índices futuros dos Estados Unidos sobem nesta manhã, pagando parte das perdas acumuladas em 4 pregões negativos na semana, com os investidores de olho no payroll, aí como o Guga disse, em busca de sinalizações sobre o ritmo de aperto monetário nos Estados Unidos. E os agentes do mercado ainda repercutem o último aumento de 0,75 ponto percentual da taxa de juros feita pelo Fed, bem como também o comentário do presidente Jerome Powell, que sugeriu que um pivô poderia estar mais longe do que o mercado previa. Na frente corporativa, saem os números do terceiro trimestre da AMC Networks, antes da abertura dos mercados. Vamos aos índices futuros, então, dos Estados Unidos. Nesse momento, a gente vê aqui Dow Jones operando em alta, 0,56%. S&P 500 também subindo 0,72% e Nasdaq operando em alta também 0,76%. Bom, já os mercados europeus também operam em alta, com os mercados encerrando uma semana de grandes decisões de política monetária e resultados corporativos. Ontem, o Banco da Inglaterra implementou um aumento de 75 pontos base nas taxas de juros, enquanto o Fed também continua com seu aperto monetário para conter a inflação crescente. Em indicadores, os investidores também repercutem dados do índice de preços ao produto da zona do euro. Vamos aos números, então, da Europa, começando aqui com o DAX na Alemanha, que opera em alta de 1,74%. CAC na França com alta de 2,18%. FTSE no Reino Unido com alta de 1,40%. Subindo também o índice Eurostoxx com 1,87%. E FTSE MIB na Itália com alta de 1,10%. A maioria dos mercados asiáticos fechou em alta, com destaque para Hang Seng de Hong Kong, que subiu mais de 5%, puxado por ações de tecnologia e de consumo, em meio a rumores de reabertura da China e um relatório de que as inspeções americanas em empresas chinesas foram concluídas mais rapidamente do que o esperado. No câmbio, o yuan chinês offshore e o dólar australiano se fortaleceram em relação ao dólar após especulações sobre a reabertura da economia da China. Xangai, na China, fechou em alta 2,43%. Nikkei, no Japão, fechou em queda de 1,68%. O índice Hang Seng de Hong Kong, como a gente disse, fechou acima dos 5%, fechou em 5,36%. E o KOSPI, na Coreia do Sul, fechou em alta também, 0,83%. As cotações do petróleo revertem a tendência de queda registrada na abertura e operam em alta nesta sexta-feira,
apagando as perdas da sessão anterior por temores de que as taxas de juros dos Estados Unidos subam mais do que o esperado. Enquanto isso, os preços do contrato de minério sobem pela quarta vez seguida na semana, com novos rumores de reabertura da China, à medida que as políticas de zero Covid persistem, pesando então sobre a economia. O minério de ferro, negociado na Bolsa de Dalian, teve alta de 4,91% a $91,27. Petróleo agora. Petróleo Brent, nesse momento, sobe 3,15% e o WTI opera agora em alta 3,48%. Vamos trazer de volta o Guga. Guga, ainda repercutiram também na Bolsa a temporada de balanço e a maior cautela do exterior após a elevação da taxa de juros básica nos Estados Unidos e também no Reino Unido. Payroll deve repercutir hoje na Bolsa também aqui no Brasil? Com certeza, né? Mas assim, acho que o tom da abertura do mercado hoje é muito mais o tom em relação à política, né, a terminar a questão da política zero, política do Covid zero na China. Né? Terminando essa política de Covid zero na China, né, tira aquela incerteza de que, poxa, a cadeia produtiva, né, vinda da China, ela tende a se normalizar no tempo. Né? E tudo aquilo que a gente tem de escassez de entrega, enfim, tende a se reduzir, a diminuir e o mundo voltar a buscar uma normalidade. Né? Obviamente que isso acontecendo, a gente vê essa disparada aí no preço das commodities. Né? Então, tu vê minério de ferro voltando a subir, tu vê petróleo voltando para casa de $100. Não podemos esquecer que o petróleo chegou, né, ali a trabalhar na região dos $80, depois de ter trabalhado em 138. A gente volta a ter o petróleo a $100 o barril, e aí, né, mais uma vez, gera uma percepção, né, da pressão inflacionária, óbvio, né, mas ao mesmo tempo tem uma pressão desinflacionária. A gente tem os dois movimentos acontecendo juntos, né, em pontos diferentes, né, porque, obviamente, China a todo vapor, né, sem pensar em parar, né, tu tem aí um consumo muito maior de commodities, né, com certeza, mas ao mesmo tempo tu tem uma distribuição, a produção e distribuição de produtos que são industrializados na China, né, se normalizando. Então, volta aquela expectativa de que, puxa, o mundo pode voltar ao normal por mais tempo. Né? E também, né, toda essa questão de assunto que rondou, né, em relação à Covid no mundo, né, nos anos de 2020, 2021 e muito mais na China e na Ásia, né, em 2022, porque continuou lá por lá, né, também é página virada. Então, entramos como se fosse num novo período. Né? Então, aqueles problemas que eram noticiários e traziam medo, somem. A questão do payroll está ligada à questão da resposta do impacto dos investidores lá nos Estados Unidos. Né? Então, a gente tem payroll às 9h30 da manhã, antes da abertura do mercado americano, não podemos esquecer isso. Tá? A gente abre, então, num tom positivo, e se o mercado vai conseguir se manter no tom positivo, vai depender do quão forte vai vir esse indicador. Tá? O que a gente tem que entender é que esse indicador vindo forte hoje, né, olhando para como se comportou, né, os mercados na quarta-feira, né, lá fora, né, eu acho que a resposta que o mercado vai dar vai ser muito interessante. Então, o indicador vindo bom, vindo forte, né, ou seja, gerando emprego e tudo mais, né, a gente tende a ver um mercado lá fora corrigindo. Né? Então, vamos tentar entender o quão, né, essa compensação do benefício que aconteceu pelo movimento do mercado chinês vai ser compensado pelo comportamento aqui da questão do payroll. Agora, se o payroll vier fraco, né, se o payroll vier abaixo das expectativas, a nossa bolsa tende a subir, né, e a subir bem, porque a gente vai ter aí movimento do mercado lá fora comprando e o nosso mercado aqui, o mercado lá fora comprando, o mercado americano comprando, né, sendo estimulado por duas forças. Né? Uma das forças da expectativa do término da política Covid zero na China, e a outra força porque a economia está desaquecendo, e aí quem sabe, né, na próxima reunião do Fed pode ter ali algum tipo de sinalização do término da elevação dos juros.
Legal. O Guga, a gente tem aqui um pedido no chat, o Leonardo Augusto Cordeiro, ele queria que você desse uma olhada no dólar. Ele queria saber, tem alguma previsão para o dólar hoje, Guga? Posso falar da previsão do dólar, mas assim, o tema do dólar principal, até para a gente poder entender, tá muito relacionado à questão do teto dos gastos. Então, se a gente quer ver um movimento mais direcional do dólar, o dólar está muito mais relacionado à questão de política do que à questão de alguma percepção técnica. Tá? Então, no início da manhã, é claro que a gente consegue perceber algumas distorções, mas um movimento mais forte do dólar está muito mais relacionado à questão de rompimento dos tetos dos gastos. Tá? E o que a gente viu ontem, o novo governo já vindo pedindo um pedido de romper o teto dos gastos. Por que eu falo isso? E interessante que já que pediram do dólar, é porque se de fato tiver um rompimento do teto dos gastos, a gente vai ver o dólar disparando, quem sabe, para patamares muito maiores do que as máximas que a gente viu neste ano. Tá? Então, ficar atento aí, segue acho que é uma dica bem valiosa, bem importante, para quem quiser entender para onde provavelmente vai o dólar, vai depender muito dessa questão do rompimento do teto dos gastos. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para que a gente possa ver. Puxando o nosso dólar, principalmente aqui para a abertura, tá? Porque eu estou olhando aqui para o dólar aqui na abertura. Estou olhando aqui movimentos mais curtos. Quando a gente olha para o movimento dos mercados como um todo, a gente consegue ver que eu não estou no dólar aqui, estou no peso mexicano. A gente está vendo aqui que é uma moeda, o peso mexicano está caindo 0,34%, e isso traz um tom de abertura negativo para dólar, obviamente. A gente está vendo aí futuros subindo interesse, bem, os futuros lá fora. Então, provavelmente a gente vai ter uma abertura negativa aqui de dólar. Eu estou olhando ali para a região de 5,126. Tá? Quando vier o payroll, a gente vai conseguir enxergar, dado vindo, se o dado vir forte, o que a gente tende a ver? Dólar voltando a subir, porque aí volta aquela expectativa de elevação de juros lá fora, vindo a expectativa de elevação de juros lá fora, a moeda forte é o dólar, a moeda que se beneficia é o dólar, e a gente tende a ver o dólar a melhorar. Então, aqui de 5,126, voltando aqui, quem sabe, para 5,144. Contexto de alta, olhando assim para micro movimento, olhando aqui mesmo para o movimento aqui da abertura, que eu consigo enxergar é esse tipo de comportamento aqui, de que vindo o dado forte, o dólar tende a voltar ali para 5,144. Tá? Então, estou imaginando que a gente tem aqui um espaço para abrir aqui nessa região de 5,126, abrindo acima, tende a vir buscar esse patamar de preço, tá? Se vier acima, então tem ali uma operação de venda ali rápida, mas depois esperando para o payroll. Tá? Vindo o indicador fraco, bolsa indo para cima, aí acredito que o dólar tende a vir aqui para 5,108, tá, Daniel? Perfeito. Vamos aguardar. E você quer aproveitar e dar uma olhada no Ibovespa também? Claro. Vamos lá. Então, Ibovespa forte no dia de hoje, na abertura. Tá? Não sei quanto é que estão os futuros agora exatamente, para a gente poder fazer uma atualização nas expectativas. Rapidamente aqui, futuro do Nasdaq 0,7 de alta, S&P 0,76 e Dow Jones 0,56. Então, aqui a atualização. Então, provavelmente vamos ter aqui uma abertura do mercado futuro positiva, Acredito que tem espaço aí para chegar lá na região dos 119 mil, abrir lá na região dos 119 mil, acima dos 119 mil pontos, Quem sabe lá nos 119.470. Então, acho que antes do payroll, a gente tende a trabalhar nesse patamar de preço aqui, em torno de 119.470 pontos, tá? E aí, obviamente, o mercado vai fazer aquele movimento de ajuste, esse de ajuste aqui entre 119.470 pontos, quem sabe voltar aqui para 119 mil pontos, tá? Uma atualização bem para dia, uma vez que eu estou aqui todos os dias com vocês, pessoal, não é uma atualização mais macro, uma atualização aqui para o dia mesmo, estou conversando aqui com a turma do YouTube e a turma dentro do próprio Profit Chart, então tem aí muitas pessoas que estão olhando aqui para o mercado, para essa abertura de mercado, então
minha percepção para esse momento, né, olhando para o movimento que a gente está, olhando para os futuros em alta, é trabalhar nesse patamar, né? Obviamente que podemos ter aí, mesmo sendo uma sexta-feira, né, mesmo com tudo, né, a gente pode ter uma escalada do movimento, né? Então, por exemplo, se payroll vier mais fraco, né, acredito que o mercado tende a ganhar mais força e ir para cima, tá? Agora, um payroll vindo forte, né, a gente pode ter aqui, sim, uma correção mais forte, uma correção mais intensa dos nossos mercados, e a gente precisa ficar atento em relação a isso. Muito mais aqui é uma fotografia do que eu estou enxergando, do que eu estou imaginando aqui para a nossa abertura do nosso índice futuro. Valeu, Guga! Obrigado, abraço para você, boa sexta-feira e bom fim de semana. Um abraço, Daniel, um abraço, pessoal, e um super abraço para o meu amigo Giba, que está logo entrando aqui para bater um papo com todos vocês. Beijão, Giba! Valeu, Guga! É isso aí, Guga Almeida, CEO da Trading Sites. Aqui é isso aí, como o Guga falou, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente bate aquele papo com o Giba, o Gilberto Coelho, analista CNPIT da Xpink. A gente volta daqui a pouquinho. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. O maior evento de investimentos da América Latina. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta aqui com o BMC Pre-Market. Olha só, a agenda de hoje está bem curta, tá? Nos Estados Unidos tem o payroll, que já falamos no programa de hoje, que sai daqui a pouquinho, às 9h30. E no Brasil sai às 10 horas os dados do índice de gerente de compras, o PMI de serviços. Daqui a pouquinho a gente vai trazendo essas informações ao vivo aqui no Pre-Market. E olha só, dados do relatório de estabilidade financeira do Banco Central mostram que o lucro líquido do sistema bancário foi de 138 bilhões de reais nos últimos 12 meses, encerrados em junho de 2022. O resultado é 5% superior ao registrado em 21 e 20% acima do observado nos 12 meses encerrados em junho de 21.
Já o retorno sobre patrimônio líquido do sistema bancário atingiu 15,1% em 12 meses até junho de 22, a mesma taxa registrada em dezembro do ano passado. Segundo o Banco Central, a rentabilidade do sistema bancário deve se manter resiliente, mas o cenário econômico marcado por condições financeiras restritivas e inflação elevada exige a atenção por parte das instituições. A autoridade monetária ainda alertou que uma eventual piora da atividade econômica e deterioração da qualidade do crédito podem afetar os resultados dos bancos à frente. Bom, agora é hora da gente bater aquele papo com o Gilberto Coelho, analista CNPIT da Xpink, que está aqui ao vivo. Oi, Gilberto, tudo bem? Bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal da BMC News. Ótima sexta-feira aí para todos, semana que estava prometendo esse payroll, né? E começa com uma pré-abertura bem positiva aqui nos gráficos, né? Europa recuperando, China. Vamos ver se aqui mantém esse viés positivo, já que a gente estava descolado também para cima das bolsas lá de fora, né? Então, cenário aí positivo, como o Guga falou. Um grande abraço aí para o nosso queridíssimo Guga. Valeu! Legal, Giba, bacana. Ô Giba, aproveitando aí, falando de ontem, que a gente teve aí entre as maiores altas, teve o varejo puxado aí por Magazine Luiza, seguido por Americanas com o avanço aí das negociações da manutenção do Auxílio Brasil. Queria que você desse uma olhada aí no gráfico de Magazine Luiza, só para a gente dar uma olhada como é que está o setor. Vamos fazer um pupurri aqui dos gráficos, né? Legal. Bacana, vamos lá. Eu vou ficar um pouquinho de lado aqui, não, aí só fica o gráfico, né? Legal. Ó, começando com o Ibov, né? Que estava possível, ombro, cabeça, ombro, mas a tendência ainda de alta. A preocupação com o Ibovespa ficaria abaixo de 111,600, tá? Para cima ele já está mirando 125 a 130. Isso aí, olhando para Magazine Luiza, o gráfico está ok, beleza, estou vendo ali. Olha que interessante esse gráfico, né? Essa linha amarela que vai cortando aqui o gráfico no meio é a média de 200 dias. Ela determina a tendência de longo prazo de um ativo. Geralmente, os ativos acima dessa média são ativos que a gente pode carregar compras meio despreocupados. Se a gente olhar aqui o passado da Magazine Luiza, a gente tem exatamente a tendência de alta acima dela, tá vendo aqui atrás? Ela deu um susto só, depois voltou e quando perdeu a média de 200 veio embora. Será que a gente não está tendo agora uma reversão dessa tendência de novo para cima, num prazo maior, como foi aqui no passado? Eu acredito que sim, viu? Até se confirmar esse Auxílio Brasil de 600 para o ano que vem, que não está previsto, né, por enquanto, no orçamento, ele está em 400 lá, vai ter que fazer uma PEC, enfim, vai ter que mexer orçamento, reforma tributária. Fácil a gente sabe que nada é, né? Mas, assim, hoje, a gente olhando esse gráfico, ele traz uma expectativa, sim, de uma retomada de tendência de alta de longo prazo. Já houve uma tentativa aqui de passar aí no finalzinho de outubro e está passando de novo acima da média de 200 agora nesse iniciozinho de novembro. A ferramenta que eu gosto de usar para projeção é o Fibonacci. A gente pode pegar aqui uma última ondinha de Elliott, ele faz o teste dos 50 de Fibo umas 3 vezes, já tinha testado até a terceira aqui. Então, isso para mim é uma prova real, né, que está funcionando a ferramenta, projetando de R$ 7,20 para R$ 10. Né? Hoje ela está na casa de R$ 4,87. Assim, espaço para andar tem, e não parece ser assim, nenhum absurdo, né? Dado que o papel está vindo de 27. Então, se olhar hoje, mirar R$ 10 aí para 1 ano, 2 anos, é bem viável você pensar nisso no longo prazo. Curto prazo, R$ 5,50, R$ 6, né, com recuso até uns 4, é possível, é bem viável também. Mas começa a me animar, sim, o setor como um todo. Amer 3, que você comentou, uma das maiores altas, a gente está com ela na nossa carteirinha de swing trade aqui na XP, e está andando, já está com quase 18%, a gente está mirando essa região aqui dos 21%, que seria o teste da média de 200. Geralmente os ativos chegam perto da média de 200 e caem, chegam perto da 200 e caem. E se passa, vira tendência de alta de longo prazo. Então ela ainda tem espaço também para evoluir a loja americana, que é outra aí do setor. E a gente pode fechar com a Via Varejo, Daniel? Pode.
Então tá, que é dentro do mesmo setor, né? A Via Varejo está um pouquinho abaixo aqui das médias, também tentando romper, um pouquinho atrasada em relação à Magazine Luiza. Mas caso confirme essa superação da média de 200, entraria em tendência de alto e longo prazo, projetando uns R$ 4,70, R$ 5 também. Tem bastante upside para o setor, né? Volatilidade não falta. Boa, é importante isso que você está falando, principalmente para um setor aí que estava complicado, ainda tá, né? Mas já vê aí alguma coisa já ao longe, né, o Giba? É uma luz no fim do túnel, esperamos que não seja um trem na contramão. É verdade. Mas é isso, Daniel. Vamos aqui para o pedido do público, então, aqui no chat. O Charles Correia está pedindo para você dar uma olhada em Vibra. Opa, boa, Charles. O pessoal de fundamentos gosta muito, né? Eu sou um fofoqueiro, apesar de ser analista técnico, né? O CNPT, a análise gráfica, eu sou um fofoqueiro de fundamentos sem tamanho, adoro ler relatório fundamentalista e tenho um MBA em pricing de empresas, tá? Então, né? Eu gosto, mas eu prefiro a análise técnica, ela é mais rápida. A Vibra está numa situação bem parecida com o que a gente falou da Magazine Luiza. Ela bateu aqui a média de 200 duas vezes e caiu, ainda vem tendência de baixo de longo prazo. Ontem ela tentou furar a média de 200 e voltou. A gente não precisa ser assim tão rigoroso, né, cartesiano, de falar, não, bateu e voltou. Está tentando romper. A gente está vendo aqui que ela está chegando perto. Né? Próximas semanas aí a gente deve ter uma confirmação desse possível rompimento de Vibra para cima. O que projetaria de 21,30 até 24,80, Charles. Ponto de stop, ou assim, retomar a baixa, só se perdesse 16,57, esse último fundo que ela montou aqui embaixo. Então, assim, estou animado com Vibra também, não só pelo gráfico, né, como pelo que eu venho lendo de análises fundamentalistas. Aumento de volume na subida também gera um sinal positivo para o papel. Legal. O Ari aqui no nosso chat está pedindo para você Marco Polo. Vamos 4. Marco Polo está aqui, ó. Ela já superou a média de 200, né, nessa região aqui de 28 de setembro, tecnicamente ela rompeu. Aí testou como suporte algumas vezes e parece que está indo embora. Tá bonito o gráfico, tendência altista, acima das médias de 21 e 200 dias, caracterizando tendência de alta tanto para médio quanto para longo prazo. Curto prazo a gente pode pensar aqui numa esticada em 3,15 e 3,30 e pensando num prazo maior, confirmando essa tendência positiva, pode chegar perto dos R$4 Marco Polo, né? Volume bom também nessa alta, índice de força relativa mostrando força compradora. Pontos de preocupação, se perder 2,63 ou 2,50. Eu já iria aqui no 2,63 como stop, que ele vai formando uma LTA, uma linha de tendência de alta aqui, que começa a definir um canalzinho, né? Então, perdendo esse último fundo, provavelmente teria sinal de reversão para baixo, perderia as médias. Então, assim, acima de 2,63, eu pensaria logo nos R$4 do papel para carregar um pouco mais. Boa. Valeu, Ari. O Guilherme Rodrigues está pedindo aqui FIQE3, Unifique Telecomunicações. FIQE3, está aqui. 1.600.000 negociados, volume muito pequenininho, né? O papel, você vê ali que eu como analista, o Daniel aí todos os dias, a gente olhou, o que é isso? Achei que era até fundo imobiliário. Não tem muito volume, isso preocupa. Né? O ativo que não tem muita liquidez é sinal que os grandes não estão participando dentro do papel, então isso não geraria um upside a princípio, né? A não ser que saia algum fato relevante ou de repente ela entre na moda. Mas assim, não gosto de papéis com volume abaixo de 3, 4 milhões, acho bem perigoso. Graficamente ela está abaixo da média de 200, está abaixo da média de 21, tem uma estrutura de topos e fundos descendentes. Ela tentou marcar um fundo aqui por índice de força relativa, tem uma pequena divergênciazinha de alta, mas ela perde todo esse apoio dela, que poderia ser positivo, justamente pela falta de liquidez, falta de volume. Então, assim, olhando os pontos principais, a tendência ainda seria de baixa, e a perda do 377 seria até um ponto de venda do papel. Cuidado aí com esse 377, caso você tenha essa ação, Guilherme. Boa dica.
O Marcos aqui no chat também está pedindo aqui, bom dia, por favor, pode analisar Cogna. Opa, fala Marcos, isso aí tá naquele pacote Lula, né? Uma delas, o papel já andou bem, fez aqui o que a gente chama de um ombro, cabeça, ombro invertido nessa região. Parece um Wzinho, né? E quando rompe o pivô de alta, geralmente vai embora. As projeções são 1,618 a 2,618. Então a gente pega essa marcação aqui, ó, projeta de 3,30, que já passou, até 4,15. Então a gente, que está assim com Cogna hoje, né, essa euforia de possíveis investimentos do setor educacional para o próximo governo, deve estar com esse número na cabeça, de 4,15 até 5,50. Tá? A estrutura é toda autista, ela vem com grande volume, acima da média de 200, que você vai ver que ela serve como resistência, né? E depois ela vira suporte. Olha como é que testa certinho aqui como topo. Aí depois que rompe, ela vira fundo, ó. Então ela tá descolando, tá indo embora. Um pouquinho esticada agora, né? Subiu forte nos últimos dias. Tem efeito aí de correção. Pode cair até 10%, que não muda a tendência de alta dela, tá? Que é a base desse canal. Eu me preocuparia com Cogna somente abaixo de 2,75. Enquanto estiver acima, meus alvos aqui 4,15, 5,50 por Fibonacci. E geralmente vai lá, viu? Fibonacci é uma ferramenta muito interessante aí. Legal. Só avisar o pessoal que está assistindo a gente que o futuro aí do Ibovespa começou aí com alta de, agora, nesse momento, está com alta de 1,54% nesse momento. O Liu está pedindo aqui no chat Carrefour. Carrefour, olha o gap de alta aqui do Ibov, ó, que lindo, hein? Rompendo o topo, já rompendo resistência também, ó, tá projetando 122,300, hein? Quem tá aí no Ibov. Agora o problema é botar o stop nesse negócio aqui, né? O stop só abaixo de 118,900. Vamos ver do Liu Carrefour. Saiu o resultado de Carrefour ontem, se não me engano, né? Eu com as minhas fofoquinhas aí. Ele fechou para cima, numa zona aqui de congestão no curtíssimo prazo. Temos o índice de força relativa apontando para cima, um volume bom, 79 milhões. E olha que ele ficou abaixo aqui dos últimos dias, né? Ele tem trabalhado aí com 130, quase 150 milhões diários. Ontem até trabalhou com menos. Mas, vamos lá. Tá brigando na 21.200, ele está bem indefinido nesse momento, espremido entre as retrações de Fibonacci 38 e 62, arredondando, tem uma congestão aqui importante e a definição de tendência provavelmente vai ocorrer na superação desse retângulo aqui, tá? Essa parte aqui, deixa eu dar uma destacada nela aqui pro Liu. Ó, caso perca o 17,84, fechamento abaixo seria mais recomendado, né? Que às vezes perde, volta e não confirma, né? O fechamento normalmente ele confirma, segundo a teoria de Down. Então ele ainda acima do 17,84 tem essa expectativa de alta, até porque fechou positivo ontem. Um fechamento acima do 19,60 seria um ótimo sinal de força. Então, para quem está no papel, torcer para fechar acima desse 19,60, sair desse retângulo para cima, aí sim você vai conseguir usar as ferramentas de projeções. O Fibonacci que vai projetar a região de 24 até 26 em um primeiro momento. Se pensar em longo prazo, pode trabalhar até mirando os R$30 essa Carrefour. Longo prazo, pensando aí para o final do ano que vem, né? Tudo dando certo. E ponto de preocupação, a perda realmente do 17,84 seria o ponto de stop dessa configuração autista de Carrefour. O Leonard está pedindo aqui para você dar uma olhada em Ambipar. A MBP3, vamos lá. Ambipar, olha, ela rompeu a média de 200 depois de uma briga aqui longa, né? Ela bateu 1, 2, 3 vezes, agora passou. Está um pouquinho esticada, mas está subindo com volume, o que ainda é um gerador de impulso comprador. Volume bom, 64 milhões mais ou menos. Esse rompimento dessa resistência aqui, ó, essa linha no 100, tá vendo? É um movimento importante, ele começa a projetar R$36,70 ou R$46 e deixaria como ponto de stop a perda do canal, que agora vem passando aqui embaixo.
o stop seria abaixo dos 27,30, que ainda tem defesa de banda de Bollinger também. Ela está um pouquinho esticada, tem risco de corrigir uns 10% a 15%, sem perder a tendência de alta, tá? Mas o foco aqui seria buscar 46. A Ambipar está bem interessante aí para médio e longo prazo. Talvez um pouquinho esticada no curto, mas está bem interessante para frente. Outro pedido aqui no nosso chat é do João Marcos. Ele está pedindo aqui Cosan. Cosan, vamos ver a Cosan. Complicada a vida da Cosan pelo gráfico. A Cosan ela tentou entrar em alta ali em agosto, não conseguiu. Aí ela entrou em baixa e agora está mudando a tendência no curto prazo para alta. Ao longo prazo ainda é baixista, ainda traz preocupações aqui perto de 19,80. Mas assim, dá para arriscar uma comprinha já, porque ela já superou a média de 21. Tem um volume ascendente, um volume gigante, né? 326 milhões. Um papel que tem muita participação dos players principais. A estrutura de curtíssimo prazo, que é esse Fibonaccizinho aqui, ele sai de 0 a 100, retrai e busca o primeiro alvo. Só que quando você está achatado assim, geralmente ele não para no primeiro objetivo, ele vai no segundo ou terceiro, que é esse aqui em cima. Então dá para sonhar com uma possível retomada de Cosan, mirando de 20 a 23. E o ponto de stop é só traçar aqui o canalzinho novo que ela acabou de desenhar, e o stop ficaria perdendo aqui a região do 15,80. Então está um pouco longe, né? Tem riscos de correções, até porque subiu forte 3 dias. Ela poderia escorregar uns 10% sem perder a tendência de alta ainda, dada essa LTA. Mas o investidor que está entrando agora, acho que pode pensar um pouco mais longo, sim. Pensar lá nos 23. Acho que é uma boa estratégia, uma boa relação de retorno-risco ainda para o investidor de Cosan. Legal. O Maicon aqui no chat, eu acho que ele está te provocando, viu? Porque ele pediu para você olhar Oi. Cara, até que pode ser uma provocação saudável, porque a Oi às vezes aparece aí com a moral todo dia, de vez em quando, né? Ela sobe 1 centavo, sobe 4%. Se ele conseguir ganhar 1 centavo toda hora aí nela, ele vai se dar bem. Vai ficar meu gráfico se recusa a apresentar Oi. Olha só, eu bati a 3 e bati a 4, não aparece o gráfico. Eu vou ter que digitar outro, porque ela perde a escala logarítmica de tanto que ela caiu, ela saiu do gráfico. Ó. Vou botar uma outra aqui, ó. O que acontece com ela? Cara, imagina quem tinha 100 mil reais de Oi há 5 anos atrás, né? Hoje o cara tem 10 centavos. Aí quando sobe 100%, ele está com 20 centavos. Então quem tinha 100 mil e está ganhando 100% agora, tá milionário no ano, ainda está muito longe de recuperar o dinheiro, né? Um negócio desse aqui, deixa R$1 para trás, vira penny stocks, né? Complicadíssimo, cara. Sim, tecnicamente você pode fechar gap em 80 centavos, fazer pullback em 94. Nossa, subiu 40%. Só que se você parar para pensar, os investidores que estão posicionados lá de trás, que ainda tem alguma coisa, se der essa subida aqui, eles vão querer até botar no bolso o restinho, né? Ou nem estão olhando mais o papel, a verdade é essa. Sim, volatilidade é gigante. O que vai acontecer com a Oi? Já estavam especulando ela multiplicar, acho que por 5 ou por 10 o valor, né, de face, e geralmente isso é muito ruim para as ações, né? Toda vez que eu vi uma ação que caiu muito, multiplicar por 10 o tamanho, né, de cotação, e depois vai dividir por 10 a posição do cliente, normalmente elas desabam de novo para os centavos, né? Então vai botar ela a R$1, vai voltar para 10 centavos, vai botar ela a R$10, vai voltar para os centavos. É complicado isso, né? Não estou afirmando que vá, tá? Mas a chance é enorme. Eu não gosto de Oi, gente. Só que é a chance de repique, marcou fundo, pode ser a grande compra do momento. A Cielo saiu de um movimento de baixa desse e reverteu. Mas é outro tipo de empresa, né? A Oi, não sei, cara. Eu não sei. Assim, se bater 90 centavos, assim, acho que é um grande ponto de venda, que seria o pullback aqui, que ela já até fez, acho que não volta mais. Assim, parece que se tentar fechar 80 centavos assim já seria uma bênção para quem tem Oi, para tentar pular fora do papel. Assim, não dá para analisar, né? O volume dela não chegou a 754 mil de volume ontem, né? Nem volume mais tem em papel. Uma tristeza, infelizmente. A Oi já deu tchau há muito tempo, né, cara? É quase que operar IRB, né? IRB subiu um pouquinho, as ações do Cabral, né? O pacote, né? É o comboio do pó, né?
o pobre 4 aqui. A IRB deu essa subidinha aqui, bateu média de 21 e deixou sombra. Eu ontem perguntei se tinha BTC, e tem. Se bobear, eu vou chamar venda disso aqui. Ela perdendo essa mini LTA aqui, ela provavelmente vai continuar fazendo novas mínimas, né? Impressionante como só cai. O pessoal briga comigo, quando fala, análise é de baixa. Aí sobe um dia, o pessoal, tá vendo, subiu. Cara, tudo bem. Os repiques vão acontecer porque essas quedas magnânimas, né, geram repiques às vezes de 20%, 30%. Você tem umas altas às vezes aqui, 22 subiu aqui, subiu 18 aqui. O cara fala, nossa, que subida. Mas não é isso, né, gente? Pelo amor de Deus. O papel tá virando pó aí aos poucos, né? Cada dia mais limando o investidor. E fica aquela grande sugestão, Daniel, quem quer operar análise gráfica, bota um gráfico diário e a média de 200. Os papéis bons para você carregar estão acima da média de 200. O que está abaixo da média de 200 é melhor você não entrar ou esperar um bom momento que você acredite, fundamentos, começar a misturar um pouco mais as análises. Mas a grande dica é isso aqui, média de 200 apontando para baixo. É ruim, não é bom. É a primeira linha de corte que você deve fazer para investir em ações. O Cabral costuma chamar de pobre 11, né? Pobre 11, é verdade. Pobre 11, é verdade. Não tem nem o que falar, né? Ô Giba, o Rodrigo Silva está pedindo para você dar uma olhada em Brasil Agro. Brasil Agro, é Agro 3, né? Agro 3, isso. Agro 3, vamos lá. Eu gosto muito de agro, né? Brasil é agro é pop, tem um negócio assim, não tem? É verdade. Vamos ver, olha, o gráfico está ali. Concorrente. Essa agro está na minha carteira mensal gráfica de 10 ativos, viu? E olha como é que ela está interessante. A média de 200 agora é verde, eu mudei a cor, deixa eu trocar aqui, A média de 200 agora ficou amarela. Cores da XP, vamos lá. Ela testou aqui a média, rompeu, depois testou como suporte e foi embora, né? Isso aqui é um clássico pullback. Agora está batendo a 21 e indo embora. O papel está lindo, está voando. Vamos pegar aqui, O Fibonacci dela, ela está tão firme que ela não chega nem a bater a primeira. Já passou o 30,50, ela está projetando de 33 a 41 reais e tem como stop a perda do canal. O canal agora está aqui, Está passando mais ou menos no 27,70. Perdendo esse 27,90 aqui dá para estopar e não perdendo 27,90 deixa andar. Provavelmente vai buscar a região ali dos 40, 41. Está muito bem, volume começando a crescer um pouco mais, né, 18 milhões. O papel fazia ali 9, 10, já tem trabalhado aí um pouco mais de volume. Eu gosto bastante de agro, acho que para ter isso aí, carregar, enquanto estiver acima da média de 200, vai manter na carteira. Boa! Vamos lá, mais pedido aqui, o Ângelo Rafael está pedindo aqui a LPK3, que é Alpark. Estapar. Estacionamentos, né? Aqui, estacionamentos, tá? 2 milhões negociados é pouco. Uma coisa que me chama a atenção são esses rompantes com sombras superiores. Isso é ruim, tá? O papel ele parece estar tentando puxar e acaba caindo. Tenta puxar e cai, tenta puxar e cai. Eu não gosto desse comportamento para posicionamento em papel, tá? Acho perigoso. Outra coisa, ela está respeitando a média de 200 como resistência, é uma linha descendente. O que você pode ter aqui são alguns repiques, uma tentativa de teste até da média de 200 no melhor cenário, mas o viés é de queda. Eu não gosto. E deixaria um ponto de venda na perda do 2,05, que seria um pivô de baixa para ela aqui. Ela está com suportes em 2,05. A Giba eu comprei, acho que está em suporte, fez esse candle ontem bonito, subiu para caramba ontem. Cadê? Subiu ontem 12%, aí aparece como maiores altas ali, né? No radar. Cara, mas não gosto. Se você comprou, stop é perdendo 2,05 e assim, no máximo chegaria perto aqui da 200, como fez aqui, mas para voltar a cair, tá? Não gosto. A Alpac 3 aí para mim não serviria, não é do meu perfil. Tá certo. O Leandro Rui tá pedindo para você Neogrid. Neogrid, vamos lá. Neogrid geralmente tá abaixo da 200, logo de cara já tem um corte aqui nela, né? Para longo. O curto prazo é que você pode até arriscar uma comprinha, porque ela bateu banda de Bollinger e subiu. Bateu banda de Bollinger e está na média central.
Se você quiser arriscar uma formação de fundo, já que ela bateu aqui IFR, o volume também é pequeno, 1,6. Se quiser arriscar muito, mas muito arriscado, é uma comprinha com stop perdendo 1,46 para tentar buscar de 1,90 até 2,10 mais ou menos. Mas é outra que eu não compraria para mim, tá? Eu não faria esse tipo de investimento. Boa. Deixa eu ver aqui, o Matheus está pedindo aqui Magalu, mas a gente já falou de Magalu, viu, Matheus? Só voltar um pouquinho o vídeo aqui, que o Giba já falou de Magalu, bem no iniciozinho aqui da nossa conversa. Tá bonita. Tá bonita, é verdade. Marcelo Mariano está pedindo Azul. Azul? Isso. Pois é. Saiu da tela também, peraí. Vou pegar um outro. Tá caindo muito, então. Pois é, tá abaixo da 200, né? Aquele primeira linha de corte, né? Ela chegou aqui perto da 200, cai. Chega perto da 200, cai, tá vendo? E não chega a encostar muito, né? Ainda mantém um certo respeito pela linha. E ontem ela tentou subir, ela vem fechando um pouco abaixo da média de 21 também. É uma região complicada de Azul, né? E hoje o petróleo está subindo que nem um rojão, né? O custo de aviação vai ficar lá no céu, né? Capaz até ela cair mais hoje por causa disso. O mercado todo subir, ela cair. Não está bonita, né? Por investidor de aéreas, o cenário não está agradável. A princípio, é venda no ativo, o stop ficaria aqui acima dos 17,60, 17,65, e a maior probabilidade aqui é voltar a testar ali 14,30 ou mesmo até 11,25 num estresse maior que possa ocorrer dentro desse setor, né? A aviação é sempre complicado. Olha que linha de baixa bem definida há muito tempo, né? Ela entra em alta, raríssimos momentos, né? A fase boa foi lá em 2019 e teve um períodozinho bom aqui de 2020, 2021, mas geralmente trabalha em queda, né? A aviação, complicado. Perfeito. Leonardo Marinho está pedindo aqui para você Klabin. Klabin, vamos ver. A Klabin estava andando bem. Olha, a Klabin ela teve um rally muito forte. Ela passou a média de 200, ela está em tendência de alta nesse momento, tá? Pode ser um momento esporádico, mas a princípio, como diz a análise técnica, acima da 200 segue a tendência, deixa andar. Ela projeta de 23,30 até 27 e teria como ponto de stop ou reversão um fechamento abaixo de R$20. Ou seja, acima de R$20 dá para manter ela em carteira. A ainda está interessante. Payroll em 4 minutos, hein? Eu tô aqui de olho. Enquanto você tá falando aqui, eu tô de olho, viu? A gente pode acompanhar ao vivo aqui o S&P, a gente pode fazer um pupurri aqui se quiser, hein? Opa, já podemos sim. Já aproveitar. Enquanto isso... Já aqui nos 5 minutos. Já tá quase. Estaria, momentos antes caindo um pouquinho. Você narra o payroll aí, olha os gráficos aqui do índice, do dólar. Vou fazer uma janela tripla aqui pra gente. Espera aí, vou botar o índice, o dólar e o S&P. Olha que beleza, tá vendo? Aqui é ao vivo, aqui é ao vivo. Muito bom. Vamos montar aqui um acompanhamento do payroll. Vamos lá. S&P aqui do lado direito, grandão, tá nos 5 minutos já. Mercado caindo. Eu acredito que esteja... Deixa eu ver se ele tá no futurão mesmo. Espera aí. Ele tem um futuro que cota e tem um que é o diário que não cota. Deixa eu clicar aqui em futuro só para ter certeza que está certo. Ó, não estava. Agora sim. Esse aqui está aberto. Tem um ombro, cabeça, ombro aqui. Ó, o suporte é 3,740 do S&P. Aqui em cima vamos botar o índice. Só dar uma minimizada aqui nas outras janelinhas para a gente arrumar a casa. Faltam 2 minutos e 45 segundos. Vamos fechar essa azul. Legal, Payroll. E normalmente trava a tela, né? Cai sistema, pula stop. O pessoal vai à loucura com o Payroll. É maravilhoso. Como não tem bolsa ainda, eu vou fechar aqui minha Petro, vou fechar meu Itaú, vou fechar minha Vale, que isso aqui não vai ter cotação ainda, né? Não tem aqui cotação de bolsa, a gente não precisa olhar nada disso aqui. Depois a gente... Perfeito, a gente ainda não aguarda aqui, mas falta pouco. Ô Giba, o Ângelo tá pedindo... ver algum papelzinho antes aí, né? Pede aí mais um, né? Vou fazer mais 3 antes. O Ângelo falou aqui, ele quer saber o seguinte, qual o ponto de entrada em SLC? Boa pedida.
Vamos ver aqui. Tecnicamente falando, ele está tentando fechar acima da média de 200. Já teve uma entrada por candle contra a tendência aqui embaixo, no 43. Ele fez outro ponto de entrada semana passada ali, com esse rompimento da média de 21 com engolfo de alta, na região do 45. E para quem está fora, ele anteontem, né, antes do feriado, né, na terça-feira, ele pegou aqui esse pivôzinho de alta rompendo a média de 200 e superando 46,20. Então ele deu 3 entradas já consecutivas. Aparentemente você tem aí ainda uma chance de entrar, tá, nesse momento, com parte da posição, ou 100% da posição. O stop ficaria abaixo do canal, o canal está um pouco longo, você pode tentar, de repente, trabalhar compras, tem uns 45 aqui, mais ou menos, 44,80, e só estoparia abaixo do 42,90. Então, tá longe, né, do 42,90, ele pode trabalhar ainda nessa região. Mas por Fibonacci ele está muito bem desenhado, tá? O alvo seria 58 e o stop aqui abaixo do 42. Eu acho que para mim está na fase de compra, ele já deu 3 chances. Eu compraria um pouco agora e se voltasse aqui nos 45, eu compraria mais um pouquinho, cara. Olha a dica aí do Giba, hein, gente? Eu gosto da CLC também, agrícola, agro é pop, agro é tudo, cara. Agro geralmente não dá muito estresse. É verdade, vamos ver, ó, o índice, 10 segundos pro payroll, hein? Vamos ver. Dado o delay aí do YouTube, pode. Você canta o número que eu vou só ver no gráfico, eu não tô vendo o resultado aqui não. Deixa eu ver, por enquanto eu não tô com resultado ainda não. Mas tá aí na tua tela, né? Beleza. Ó, o S&P explodiu para cima. Enfiaram o índice aqui. Olha a barra do S&P, deve ter vindo alto, hein? Nossa, olha isso. Deve ter vindo alto. Olha o tamanho da barra do S&P para baixo. Eles jogaram lá em cima e furou aquele no cabeção, fez mínima das mínimas das mínimas. Olha só. O índice caiu e começou a voltar um pouquinho. Nada se compara ao que fizeram no S&P. Agora eu tô com o número. Fala aí, foi alto, né? Payroll aponta a criação de 261 mil postos de trabalho não agrícolas nos Estados Unidos em outubro. O consenso era de 200 mil vagas ante 315 mil geradas em setembro. Olha só, hein? O consenso era 200 mil, veio 261 mil, muita coisa. Por isso se deram essa enfiada. O Fed vai continuar subindo os juros. A próxima reunião que o pessoal ficava ali é meio 0,75, deve ter aumentado agora muito a probabilidade de 0,75. Agora a gente está vivendo um outro mundo, né? O mundo olha Brasil ainda muito animado, né? Mesmo Exatamente. Com tweets aí estranhos que surgiram ontem sobre o Petrobras. Pois é, falamos muito sobre isso ontem. Ano que vem. Pois é, vai ser complicado ano que vem. Vai ser complicado. De repente a gente vai ter 2 bolsas, né? Petro e Banco do Brasil de um lado e o resto da bolsa do outro. Nossa, já pensou, Giba? Caramba! Não duvido, não. Mercado seletivo. Até para complementar as informações aí do payroll, a taxa de desemprego sobe então a 3,7% em outubro, mais que o previsto. O consenso era de alta para 3,6% em setembro, 3,5%. E salário médio por hora sobe 0,4% em outubro na margem, ante consenso de 0,3% em setembro. Na comparação anual, o salário médio por hora subiu 4,7%, como previsto. Em setembro, 5%. Ou seja, salário sobe, tem menos desemprego, tem mais emprego, economia crescendo, os resultados das empresas, né, superando a maioria das expectativas da S&P 500. Ou seja, a economia ainda está bombando, a inflação não deve parar tão cedo, né? O mundo subindo tudo. E aqui também não vai ficar para trás, né? Se passar esse auxílio novo aí. Olha, a S&P recuperou quase tudo agora, olha lá. Olha a barra que a S&P fez. Positivou depois do payroll. Aqui, acabou de positivar. E o índice está na mesma vibe. O índice não chegou a fazer a mesma perna de queda. Enfiaram agora o dólar com vontade. Mercado do payroll é essa loucura, né, cara? Ninguém tá certo ou tá todo mundo certo, né? Quem falou que ia subir acertou, porque deu uma subidinha 1 segundo antes do payroll.
aí subiu bem, aí depois tomou um tombo de 5 vezes o que subiu, voltou a positivar e agora está caindo um monte de novo lá. Olha lá só. Vem de novo. A turma que não vendeu no topo está vendendo agora. É o famoso pullback, né? Fechamento de gap. Olha, análise do payroll ao vivo aqui na BMC. Muito bom, muito bom. Giba. Tem que ser. Olha, índice, dólar e S&P é o trio bacana. Pelo menos não entrou em leilão, né? Eu fico chateado quando a Bolsa coloca em leilão no meio de número, que aí machuca o investidor, né? Que vai estopar, sabe-se lá onde. Deixa o mercado solto, Bolsa, pelo amor de Deus. Leilão só se você perceber que foi um erro de boleta. Por causa de mercado, não. Número deixa rolar. Pô, dói menos. Vai por mim que dói menos. Show de bola. Tinha um amigo meu que ele operava a opção, ele falava sempre isso. Quando a Bolsa botava em leilão papel, ele ficava louco. Eles querem diminuir o risco, mas eles aumentam o risco que eu não consigo zerar. Deixa zerar, minha gente. Muito bom. Giba, muito bom acompanhar aqui com você. Horário aí, né, cara? Mas muito bom aqui acompanhar com você ao vivo. Se você quiser voltar isso à tela, só pra gente dar o tchau. Obrigado aí pela companhia. Valeu, um grande abraço para você, Giba. E a gente se vê na próxima. Todo também, Daniel. Valeu, abração. Tchau, tchau. Abração. Grande Giba, Gilberto Coelho, analista CNPI aí da XP, participando aqui ao vivo, então, do BMC Pre-Market. A gente vai encerrando aqui. Vocês já vão ter mais informações no nosso BMC News. Chega aí a Paula Moraes, a Isabela Takaki e a Débora Oliveira aí trazendo todas as informações desta sexta-feira ao vivo, então, aqui na nossa programação. Um abraço para vocês e até mais tarde. Tchau.